Hey, esse vídeo é um trecho da nossa live semanal que acontece toda segunda-feira de noite, o Plantão de Dúvidas Veterinárias. Se você ainda não acompanha, te convido a acessar aqui o canal toda segunda de noite, às 8 da noite, onde eu, por cerca de 1 hora, respondo as dúvidas aí dos meus seguidores, mensagens enviadas no chat ali ao vivo, e também passo informações como essa que você vai ver na sequência. Te aguardo toda segunda de noite, às 8 da noite, e fica aqui com esse trecho importante. Todo mundo já curtiu o vídeo? Tem que curtir o vídeo, pessoal. Tem que lembrar vocês de curtir o vídeo. Às vezes a gente esquece, né? É bem importante isso, tá? E hoje eu vou falar sobre um problema, uma doença que 80% dos cães têm. Ah, meu cachorro é saudável, ele não tem nada. Bom, provavelmente ele tem esse problema, tem uma chance muito alta. Cerca, como eu falei, né, cerca de 80% dos cães têm. E aí, ó, eu trouxe até um cano. Para que a gente vai usar esse cano aqui, né? Vocês já vão descobrir, tá? O nome da doença é Síndrome do Intestino Permeável, também conhecida, eu conheço pelo nome em inglês, mesmo em português é muito usado esse nome, que é o Síndrome Leaky Gut Syndrome, que seria isso, né? Síndrome do intestino permeável, síndrome do intestino que vaza e tal. E a ideia do cano aqui é para representar um pedaço do intestino do cachorro, tá bom? O intestino do cachorro é como se fosse uma mangueira muito enrolada, né? Então a gente esticou aqui e esse cano representa aqui o intestino do nosso cachorro, tá? Então, como que é o intestino saudável do cachorro? Lembrando, pessoal, que aqui, ó, aqui é a parte de dentro do intestino, concorda? O alimento está passando aqui, as bactérias boas e ruins estão aqui dentro e tal, e aqui, ó, tudo ao redor é o organismo do cachorro. O que está ao redor aqui do intestino são diversos vasos sanguíneos que o intestino absorve ali os nutrientes, esses nutrientes vão para a corrente sanguínea e o sangue, né, leva esses nutrientes para todo o organismo do cachorro. Então os alimentos estão entrando aqui, ó, beleza? Opa, essa caneta aqui não é tão boa. Essa daqui é melhor. Então, os alimentos entram aqui, tá? E aí, como que é o intestino saudável do cachorro? Bom, essa parede aqui, que é o intestino, é composta de, digamos assim, a barreira que está entre a parte interna do intestino e o sangue é uma barreira muito fina. Tem apenas uma camada de células. E isso é muito bom por um lado, porque facilita muito a absorção dos nutrientes, né, daquilo que deve ser absorvido. Por outro lado, é muito ruim porque é muito frágil. Então, o que o corpo faz para ajudar a proteger essa barreira aqui, essas células, para que coisas ruins não entrem, que coisas ruins não saiam, né, daqui de dentro e venham para o corpo do cachorro que está aqui. Coisas ruins como bactérias, vírus, enfim, toxinas, proteínas, tal, que não deveriam estar, claro, do lado de dentro do cachorro, né? Na corrente sanguínea e tal, que pode ser causa das alergias, né? A gente vai falar um pouquinho também sobre isso aqui, daqui a pouquinho. O que o corpo faz? Ele tem um muco, produz uma camada de muco que fica aqui dentro, e nessa camada de muco tem muitas células do sistema imunológico do cachorro, ou seja, o sistema de defesa contra doenças, contra bactérias, vírus e tal. E ainda, além disso, nesse muco tem muitas moléculas de IgA, que é a imunoglobulina A, que também serve para proteger o cachorro. E aí um cachorro saudável, ele tem uma camada, digamos assim, espessa desse muco ali no intestino dele, e tem essa barreira intestinal preservada, né? A gente vai chamar agora de barreira intestinal. Por que barreira? Porque quando alguma coisa chega ali, a barreira vai falar assim, olha, pode entrar ou não pode. Tá? É como se fosse uma peneira, na verdade. Porque algumas coisas passam, só que é uma peneira que tem uns buraquinhos muito, 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 muito pequenininhos, quando o cachorro é saudável. E aí só coisas muito pequenininhas passam por essa peneira. Né? Imagina que isso aqui é poroso, né? Como se fosse uma peneira. E aí, o que vai passar que é muito pequenininho? Um aminoácido, que é uma parte da proteína, um açúcar, uma glicose, um ácido graxo, tal, são coisas pequenininhas que passam, né? E o que acontece com o leaky gut, com a síndrome do intestino permeável? É como se essa peneira fosse danificada e ficasse com buracos maiores, e aí começa a entrar coisa que não deveria entrar. Começa a passar coisa ali que deveria ficar retida e não fica, né, com bactérias e vírus. E aí, bom, além dessa camada de muco, tem as bactérias boas do intestino, pessoal. Aqui eu vou detalhar um pouquinho mais, de uma forma que eu ainda não falei a respeito aqui no canal.
que são as bactérias que estão nos probióticos, por exemplo, e por isso a importância do seu cachorro tomar probióticos, né? Essa barreira, como eu falei, ela é muito frágil, e aí tem um muco para proteger e tem um exército de bactérias boas ali também protegendo, e essas bactérias boas estão lutando contra as bactérias ruins, estão lutando contra vírus, contra substâncias que não podem entrar no organismo do seu cachorro. Além disso, essas bactérias boas produzem vitaminas do complexo B, vitamina K, vitamina D, aminoácidos, algumas proteínas interessantes para o cachorro e também produzem os ácidos graxos de cadeia curta. Para que são essas moléculas? São fontes de energia justamente para as células do intestino. Então, as bactérias boas estão lá produzindo energia, né, para as células do intestino permanecerem saudáveis, permanecerem vivas. Olha que legal. E o que as bactérias boas recebem em troca? Bom, elas têm um lugar perfeito para elas se multiplicarem, tem comida passando ali toda hora, comida que elas gostam, que são os pré-bióticos, e o corpo do cachorro não aproveita o pré-biótico, né? Quem aproveita são essas bactérias boas. E aí, pessoal, só abrindo parênteses aqui, ó, 13 pessoas nos assistindo agora. Curte, pessoal, não esquece de dar curtida, estamos apenas com 6 curtidas, isso é muito importante para o canal. Então, vocês estão vendo aí a importância das bactérias boas, dos probióticos para o seu cachorro, porque essas bactérias boas vão produzir diversas substâncias, como eu falei, vão produzir inclusive as moléculas que servem de energia para as células do intestino do seu cachorro. Tá? Além de tudo aquilo que a gente já viu em outros vídeos, né? São essas bactérias boas que produzem mais da metade dos neurotransmissores do seu cachorro, ou seja, dos compostos que fazem o cérebro do cachorro funcionar adequadamente. É o cérebro da gente também. Sabe-se, por exemplo, que em humanos, pessoas com disbiose, né, com esse desequilíbrio ali nas bactérias boas e ruins, elas desenvolvem problemas psiquiátricos. Então, geralmente, pessoas que têm diversos problemas da esfera mental passam por disbiose. É comum, por exemplo, que as pessoas tenham diarreias frequentes, fezes amolecidas frequentes, não importa se é transtorno bipolar, se é depressão, se é autismo, se é síndrome de Down, se é Alzheimer, todos eles, todas essas pessoas precisam receber probióticos todos os dias como parte do tratamento. Deveriam, né? Claro, você tem que conversar com o seu médico a respeito, mas probióticos são essenciais para o tratamento. E aí o mesmo vale para os cães. E aí, quando esse local ali do intestino do cachorro está doente, ele não está recebendo uma boa alimentação, não está recebendo probiótico, começa a crescer uma quantidade maior de bactérias ruins. E com o tempo, essa camada de muco protetora vai ficando cada vez mais fina. E ficando cada vez mais fina, essa camada protetora fica com uma menor quantidade de células de defesa e também com uma menor quantidade de imunoglobulina A, né, a IgA, conhecida aí na imunologia como IgA. E aí, o que acontece? Essa camada fica menos protetora, e aí pode acontecer a síndrome do intestino permeável. As células do intestino, elas são muito juntinhas. Lembra do exemplo da peneira? Então imagina aqui, ó, que cada dedo meu aqui é uma célula, né? Elas são muito juntinhas. Tem algumas com espaçozinho, tá vendo espaçozinho aqui, ó, entre essas duas? Um espaço pequenininho, para quê? Para entrar lá a molécula de açúcar pequenininha, o aminoácido, a vitamina e tal. Agora, quando o intestino do cachorro está inflamado e está doente, esse espaçozinho aqui, ó, ele fica assim. E aí, o espaço entre as células fica assim, ó. Entenderam por que é intestino permeável? Porque agora um monte de coisa pode entrar aqui, tá? Um espaço muito grande, vai entrar bactéria, vai entrar vírus, vai entrar uma proteína grande que não deveria estar lá. E aí, cabe falar aqui das alergias alimentares. A maioria dos cães não tem alergia aos alimentos, tem hipersensibilidade. Por quê? Se o cachorro... Sim, cachorro pode ter sim alergia, mas o cachorro que tem alergia alimentar é um cachorro que comeu, sei lá, um camarão, passou mal na hora, precisa levar ali a urgência, ele está em choque anafilático. Isso sim é uma alergia. Né? Quando o cachorro come alguma coisa, sei lá, o cachorro tem alergia a milho. Bom, se ele comer milho, o intestino dele está danificado, em vez de estar assim, ó, as células todas juntinhas estão assim, ó. E aí uma proteína do milho que não passaria, né, se o cachorro fosse saudável, vai passar e vai penetrar e vai cair no sangue, essa proteína não deveria estar lá, e o cachorro desenvolve a sensibilidade, né, a hipersensibilidade, ele começa a se coçar, provavelmente é o que mais acontece, a gente vê no caso dos cães.
cães com atopia e tal. O cão com atopia, com certeza, tem síndrome do intestino permeável. Tem que cuidar do intestino, tem que cuidar da alimentação dele. E aí, pessoal, qual que é o problema, né? As células do intestino deveriam estar assim e estão assim. Tem entrando um monte de coisa. Só que tem entrando um monte de coisa na corrente sanguínea. O sangue circula por onde? Por todo o organismo do cachorro. E aí, essas proteínas, essas coisas que não deveriam entrar, se espalharam em diversos órgãos do cachorro e vai gerar inflamação generalizada. O corpo vai ver assim, opa, o que é isso aqui? Tá aqui no pulmão, não deveria estar, vou atacar. Só que no que ataca essa coisa, a resposta pode ser exagerada e danificar as células do pulmão também. Se acontece no rim, o corpo pode começar a atacar o próprio rim e assim sucessivamente. Então, coisas que acontecem rapidamente, digamos assim, quando o cachorro tem a síndrome do intestino permeável. Ele ele começa a ter as alergias, né? Primeira coisa que aparece geralmente, problemas de pele, coceira e tal. E aí as pessoas ficam tratando com um monte de medicamento. E esses medicamentos meio que resolvem o problema dali, externo, né? Da pele. Não está tratando lá no intestino, que é a fonte do problema, tá? E com relação ao intestino em si, esses medicamentos podem até piorar a situação, porque a maioria dos medicamentos que o cachorro recebe ataca as bactérias boas, mata as bactérias boas do intestino. E aí o problema fica cada vez pior. E aí, se o quadro continua, né, se essa síndrome do intestino permeável continua, o que vai acontecer com o cachorro? Ele pode, com o tempo, desenvolver alergia, desenvolver doença renal, doença hepática, câncer, dá o nome de uma doença aí. Pode ter ligação, sim, com a síndrome do intestino permeável. Por quê? Porque o corpo inteiro está inflamado. E aí o corpo do cachorro, né, o sistema imunológico, vai lá defender tudo e vai acabar danificando os órgãos. Aí imagina assim, você tem uma panela muito suja, o que você vai fazer? Vai pegar um bombril ali, vai esfregar com força e tal, mas a panela é de ferro, né? Não vai danificar. Agora, imagina que, sei lá, caiu na sua roupa alguma comida ali e manchou. Você vai limpar com bombril? Vai sair, vai, mas vai danificar a roupa, concorda? Então, é meio que isso que acontece. Quando o corpo inteiro do seu cachorro está inflamado por conta da síndrome do intestino permeável. Mas e aí? Como que a gente pode resolver isso, né? Primeira coisa, é muito difícil fazer o diagnóstico, né? Sei lá, é mais fácil no caso de cães que têm assim uma síndrome do intestino permeável muito exagerada, muito grave e tal. Aí sim fica fácil, mas de modo geral não. Então, se o seu cachorro tem alguma doença, considera, muito provavelmente ele tem a síndrome do intestino permeável. 80% dos cães têm esse problema. E aí, resolver o problema passa obrigatoriamente pela alimentação. Por quê? Porque aqui, ó, o intestino do cachorro, o que está passando aqui dentro, ó? A alimentação, né? Opa, tá passando aqui, ó. A alimentação está entrando e levando coisas boas ou ruins, né? Ajudando a melhorar o problema ou não. É péssimo que você alimente um cachorro que tem a síndrome do intestino permeável com grãos. Por quê? Porque os grãos, atualmente, a maioria deles, né, milho, trigo, soja, tal, são transgênicos. E se é transgênico, significa que, muito provavelmente, mas muito provavelmente, esse grão foi submetido, quando estava lá na planta, né, ele recebeu ali uma grande quantidade de agrotóxicos, né, como o Roundup. O Roundup, eu esqueci o nome dele. Glifosato. O glifosato é o nome da molécula. E é uma molécula que foi jogada ali na planta, não vai ninguém ali depois limpar o grão de milho, né? O grão de milho absorveu o Roundup e aí, né, absorveu o glifosato e quem comer esse grão de milho vai comer glifosato junto, né? Tem até um mapa do uso de agrotóxicos no Brasil que foi feito pela doutora Larissa Bombardi, que é uma pesquisadora lá da USP. Deixa eu ver se eu acho aqui, deixo para vocês. Mapa agrotóxicos Brasil. É uma pesquisa muito interessante, pessoal, muito interessante. Vale a pena vocês darem uma olhada. Tem até uma entrevista dela no YouTube. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem uma entrevista aqui dela que eu gostei bastante. Eu vou deixar o site aqui para vocês verem, tá bom?
depois da live, pessoal. Não vai sair agora, não. Não vai sair agora. Sai só depois da live, tá? Mapa do uso de agrotóxicos no Brasil. Tá aqui o link para vocês darem uma olhada posteriormente, tá bom? E aí, assim, é muito usado no Brasil agrotóxico. Não tem regulamentação, né? Por exemplo, para você comprar um antibiótico, você precisa de uma receita controlada. Para você comprar, sei lá, uma medicação psiquiátrica, precisa de receita controlada. Se você quer comprar uma arma, precisa passar por legislação. Se você quer comprar agrotóxico, não precisa de nada. Você vai lá e compra o tanto que você quiser. Então, é indiscriminado o uso, infelizmente, sei lá, as pessoas que vão usar às vezes não têm uma formação adequada, não sabem ler, e aí em vez de ler lá o rótulo, tem que usar tanto para, tanto, sei lá, seja diluído em água e tal, nossa, coloca a quantidade que acha que é a correta, e aí com certeza exagera tal, enfim. É super complicado. E aí, o Roundup, o glifosato que o cachorro come, quando ele come um grão transgênico, né, o que acontece? Ele é antibiótico, ele funciona como antibiótico. Ele mata as bactérias boas do intestino também. Então, ó, elimine grãos. Se seu cachorro sofre da síndrome do intestino permeável, elimina grãos da alimentação dele para começo de conversa, tá? Porque o Roundup, como eu falei, funciona como antibiótico, isso gera desbiose, gera desequilíbrio nas bactérias intestinais do seu cachorro. Aí, existem alguns suplementos que podem ser dados, só que, com relação aos suplementos, o que você vai fazer? Você vai comprar e dar para o seu cachorro? Não. Você pode até anotar, anota aí quais são, e você vai conversar com o seu médico veterinário, porque ele vai ver o seu cachorro, vai fazer uma receita para mandar manipular. Até mesmo porque não é porque é natural que não tem contraindicação. Se você é antigo aqui no canal, você já sabe que eu não gosto de chegar e falar assim, esse alimento aqui é bom para o cachorro, pode dar e tal. Não. Cara, pode-se falar que todos os alimentos têm contraindicação. Eu não quero que você dê um alimento para o seu cachorro que ele não pode receber. Porque se for uma contraindicação para ele, esse alimento vai, que, embora seja bom para a maioria, para o seu cachorro vai ser um veneno. Né? Então é importante você ter noção disso. E o que eu vou falar aqui tem contraindicação. Então você vai conversar com o seu médico veterinário. Até mesmo para saber as doses e tal, e saber se o seu cachorro pode ou não tomar. Mas meu veterinário, ele não sabe como que prescreve e tal. Não tem problema, fica calmo, não tem estresse. Eu também não sabia, não aprendi na faculdade, aprendi posteriormente, porque outros veterinários me ajudaram e da mesma forma que eu fui ajudado, eu ajudo. Tá? Então, pede para o seu veterinário mandar um e-mail para mim, tem meus contatos aqui na descrição do vídeo e tal, e eu mando para ele todo o material que eu tenho, não vou cobrar nada, beleza? Um veterinário ajuda outro veterinário, essa é a minha filosofia, tá? Então pede para ele mandar um e-mail para mim. Eu vou deixar até meu e-mail aqui, porque vocês anotam aí. E passa para o seu veterinário, pede para ele falar comigo, que eu mando material para ele sem nenhum problema, tá? Primeiro suplemento é a L-glutamina. É um aminoácido, e esse aminoácido é importante para a reparação das células intestinais, né? Porque olha só, lembra, as células deveriam estar assim, elas ficaram assim. Mas além de estarem afastadas, elas foram danificadas, né? Elas sofreram dano e precisam ser reconstruídas até para voltar ao normal. Então, a L-glutamina ajuda nesse sentido. Repara as células intestinais, ajuda nesse processo e também ajuda a melhorar a camada de muco. Lembra que aquela camada de muco, protetor e tal? Ela fica danificada, ela vai ficar mais fina, só que aí você começa a dar L-glutamina, ajuda a melhorar ali a quantidade, o volume de muco do intestino, tá? Outra substância é a N-acetilglicosamina, ajuda também a reparar as células intestinais, tá? Você vai falar com o seu veterinário. Tem um outro composto que está agora em um alimento, que é o sulforafano. O sulforafano também ajuda na reconstrução das células intestinais do seu cachorro. Onde que você encontra o sulforafano em quantidades maiores? Nos brotos, principalmente os brotos que têm folha, né? Por exemplo, um broto que é muito famoso no Brasil é o broto de feijão, que é muito consumido inclusive na culinária japonesa. Só que o broto de feijão ele não tem uma folhinha assim bem definida, pelo menos não que eu me lembre agora. Agora, o broto de girassol tem a folhinha lá, então ele é muito rico em sulforafano, pode dar ele. O broto de brócolis também é muito rico em sulforafano.
Só que eu, sinceramente, eu nunca vi. Você já viu o broto de brócolis aqui no Brasil, em algum lugar? Aqui em Brasília eu nunca vi. Eu encontro broto de girassol, de feijão, de trigo, é, de lentilha, se eu não me engano. Mas o broto de brócolis eu nunca encontrei. O que eu vejo sendo mais recomendado no site Dogs Naturally, que é um site canadense, é o broto de brócolis, né? E aí, uma boa alternativa aqui no Brasil é o broto de girassol, porque tem essas folhinhas. E aí, para fechar a correção aí do intestino do seu cachorro, dessa síndrome do intestino permeável, seu cachorro precisa receber probiótico, ele precisa receber essas bactérias intestinais boas todos os dias, tá bom? Então é isso, pessoal.